Bom dia. Quero dizer para você que é um prazer muito grande recebê-lo aqui na Casa do Espaço Novo Tempo. Você está no Espaço Novo Tempo, você sabe que é sempre muito bem-vindo a este lugar. E você vai ter a oportunidade de acompanhar, de viver as emoções, a nossa entrega, o nosso louvor, tudo que envolve o encontro comunidade, este culto que a gente oferece a Deus todos os sábados de manhã, às 10 horas. O encontro comunidade mora no nosso coração, é um encontro muito especial da comunidade. E enquanto você ainda não está disposto a vir pessoalmente, presencialmente à Casa do Espaço Novo Tempo, pode nos acompanhar aí, você que está aí entrando agora nessa transmissão, pelo nosso canal no Instagram, ou está vendo depois no YouTube. Também seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe agora, neste momento, ou no momento em que você estiver assistindo essa transmissão, essa live. Que Deus te abençoe, que você tenha a oportunidade de viver um encontro especial com Ele também. Como foi a semana de vocês? Boa? Mais ou menos? Ruim? Eu não posso saber, não posso adivinhar. Eu sei que a minha foi muito boa. Descansei, a gente fez uma pequena viagem, foi legal. E estar com a família é algo que a gente tem que encher o coração de gratidão a Deus. A família é um presente de Deus, é plano dele, foi plano dele, constituir a família. Lá a primeira família, lá no Éden, né? Adão e Eva eram a família, a primeira família, aquela que foi planejada por Deus e que tinha oportunidade, santa oportunidade, incrível oportunidade de encontrar com o Senhor todo o pôr do sol. Sempre que o sol ia se pondo no horizonte, eles já estavam preparados, ajeitavam todas as coisas ali onde eles estavam para ter um encontro pessoal com Deus. A gente não tem esse privilégio hoje, devido à separação que foi causada pelo pecado. A gente não pode ver o Senhor face a face, mas sabe, Ele tem interesse em nós. Sempre que a gente eleva os pensamentos a Ele, pode ser em uma oração ou em uma atitude de adoração e louvor, Ele se prostra para nos ouvir, diz a Bíblia, que Ele está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Ele tem os olhos fitos em nós e Ele nos chama de justos. Ele não está alheio a nada do que acontece com você, nem alheio às coisas que acontecem com a sua família. Pode ser coisa boa, Ele está alegre com você. Se for coisa ruim, Ele está preocupado e agindo para sanar o seu problema, porque Ele quer o melhor para você e para a sua família, para o seu lar. Aproveite o sábado para consagrar mais uma vez a sua família a Deus. E faça de Jesus, de Deus, a sua morada. Que os seus pensamentos, seus anseios, suas frustrações, seus planos, projetos, intenções, tudo esteja depositado ali aos pés do Salvador. E que você descanse nele, porque ele disse assim para você, que todo o trabalho é dele. E o seu único trabalho é descansar nele. Cante com a gente, faça de Jesus a sua morada, convide Jesus para entrar. Ele já está aqui neste lugar, mas Ele quer habitar dentro de você, na sua mente, no seu coração. Faça dele a sua morada. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. E Ele vem. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus.
minhas mãos. Eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso deles se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Amém. Que nossas mãos toquem o Senhor, que nosso coração seja dele sempre. Vem, Jesus. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso deles se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Cante, toma. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso deles se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Ele quer habitar em você e quer que você habite nele, esteja abrigado nele, que ele seja sua morada para sempre. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. O Senhor é refúgio e abrigo. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Ele é socorro bem presente na tribulação. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Jesus, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Tu és minha morada. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso deles se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso deles se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem. Mas vem. aleluia. Amém, Senhor Deus, amém. E ele prometeu que viria. Amém. E
Ele disse que se a gente o buscasse de todo o coração, Ele viria para nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? E é esse coração falho, esse coração pecador, desesperadamente corrupto, que precisa ser transformado pela presença do Eterno, pela presença do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que vive entre nós, que cumpre uma missão maravilhosa, impressionante, a missão de apontar para Jesus. É isso que o Espírito Santo está fazendo aqui na terra. Desde que Jesus subiu ao céu, voltou para o Pai, para uma tarefa também linda e importante, de interceder por você, por mim, de ser nosso advogado diante do trono do Pai. O Espírito Santo está entre nós. Amém. Está aqui agora. Amém. E a tarefa dele é apontar e nos lembrar da pessoa incrível de Jesus Cristo e tudo que Ele fez por nós. Nos lembrar que um dia Jesus Cristo foi pendurado na cruz. Nos lembrar que Jesus é o nosso Criador e Redentor. E Ele quer transformar esse seu coraçãozinho de carne, de pedra, num coração de carne que pulsa, que vive, que respira, que ama o próximo. Assim como Deus pediu que a gente fizesse, que a gente amasse o próximo, como Ele nos ama. E o mundo seria diferente, né? Mas um dia perfeito vai chegar, quando o mal não mais existirá. E o nosso coração, de uma vez por todas, não terá mancha nenhuma do pecado. E seremos bons e eternos, como Deus é. Amém. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Diga para Ele seu desejo, cante. Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, Tudo em mim é louvor ao Senhor. te dá louvor, Porque eu não adoro mais ninguém, só a Ele. só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada
vez que eu acordar, faz teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Pode fazer, Senhor. Faz teu querer em mim. E aí Paulo disse assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos os dias da minha vida eu viverei por ti. Aleluia. Eu viverei, eu viverei por ti. Toma o meu coração, Deus. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz teu querer em mim. Amém, Senhor Deus. Amém. Para sempre seja louvado o nosso Deus. Amém. 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 Pastor Jafé vai nos conduzir a palavra nesta manhã. Que Deus use. Muito bom dia a todos, graça e paz, que bom, um feliz sábado, que bom que o Senhor nos permitiu mais esse dia, graças a Deus, né? Bom que estamos aqui juntos e obrigado por terem vindo, afinal de contas, feriadão, né? Quer dizer, pandemia, já tem muita gente em casa, feriadão. Eu pensei assim ontem, só vai ter lá umas 4 pessoas, né? Quer dizer, o Ministério de Louvor mais umas 2. Hã? Online deve ter muita gente, assim, né? Não, porque na praia tem sinal, né? Muito bem, gente. Você está nos acompanhando aí online também. Isso aqui é de Rafinha. Toma, Rafa. Você que está nos acompanhando aí online, seja também muito bem-vindo. Que as mesmas bênçãos que repousam sobre nós aqui, onde nós estamos, repousem também sobre você, aí onde você está nos acompanhando, seja talvez deitado ainda, quem sabe, talvez, no hospital, acompanhando alguém da família, ou você mesmo, quem sabe. Que Deus te abençoe também e que o Senhor da cura toque você agora. Vamos fazer uma oração. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo privilégio de congregar, de estarmos juntos hoje.
É sábado, o dia da alegria, o dia do descanso das coisas que são seculares e o dia de nos concentrar naquelas que são espirituais e que nos ligam ao Senhor e ao nosso próximo. Nos conceda a bênção de agora, ao abrir a Tua palavra, sentirmos a Tua presença, ouvirmos a Tua voz e que o Espírito Santo nos dê a disposição necessária para colocá-la em prática na vida. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Como é Deus? Você já pensou nisso? Com quem Deus parece? Não sei se você já pensou nisso em algum momento, né? Acho que todo mundo já deve ter pensado nisso alguma vez, né? Já pensou bastante. Como é que ele parece? Às vezes dá ideia, assim, talvez a impressão de que ele tem a aparência de um vovô, né? Barbudo, isso. Aquela visão ali de Daniel parece que traz à nossa mente isso, né? Embora seja uma visão que esteja mais carregada do símbolo do que necessariamente da aparência mesmo, mas traz essa imagem à nossa mente, né? Pois é, a gente fica pensando assim, como é Deus? Jesus já fica mais fácil, porque a gente, embora não conheça, mas enfim, tem essas milhares de imagens aí, Jesus já tem uma imagem mais ou menos definida assim em nossa mente, né? Ontem, inclusive, em um bate-papo, alguém disse assim, já imaginou se Jesus viesse em nossos dias, né? Então eu fico imaginando isso também. Se Jesus viesse em nossos dias, estivesse aqui hoje, à noite, no sábado à noite, no fim de tarde, eu falei sobre um momento em que Jesus falou em uma sinagoga. Então eu disse assim, olha, naquele momento, imagine Jesus em um ambiente semelhante a este aqui. Então, se Jesus viesse hoje e estivesse num ambiente como esse aqui que nós estamos, como é que ele estaria? Como é que ele estaria vestido? Não sei você, mas quando a gente pensa assim, Jesus, na minha mente vem logo aquele nome de túnica também, né? Com uma coisa vermelha passada assim do lado, etc. Mas ele estaria assim como nós aqui, né? Estaria ou de jeans, ou de calça social, ou de camisa curta, ou de camisa longa, ou de camiseta, assim também. Provavelmente de máscara. Hã? A túnica de José, né? É que estavam brincando com ele hoje, dizendo que a camisa dele está parecendo a túnica de José, né? Bem colorida assim. Ele estaria de máscara aqui também, né? Que todo mundo está usando. Jesus estaria de máscara também. Então, será que ele teria o problema que afeta a mim, seriamente, né? Essa calvície? Como seria a aparência de Jesus aqui em nossos dias, em nossa época? Também é o mais fácil de imaginar de todos, por conta das muitas imagens que não são cópias nem retratos dele, mas que já está em nossa mente, né? Aquela imagem de Jesus. E o Espírito Santo? Aí ficou mais difícil, né? Aí ficou mais difícil. Porque assim, a gente até que consegue formar uma imagem assim de Deus, de Jesus, muito mais fácil. Agora, do Espírito Santo é complicado, né? Até porque o Espírito Santo, ele não é uma força nem uma energia, é uma pessoa também. Mas como é essa pessoa? A gente aí não tem uma imagem definida, não é verdade? Não dá para formar isso. E até é difícil, pelo próprio nome, Espírito Santo, dá a ideia de algo que é imaterial, não é? Que é etéreo, assim. Embora ele seja tão real e tão pessoal quanto o Pai e quanto Jesus também. Essa é uma questão muito interessante que eu imagino que deve estar na mente de algumas pessoas durante muito tempo. E são perguntas que eu já vou lhe adiantando, a gente não tem respostas, tá? Jesus, nós vamos conhecê-lo quando ele voltar fisicamente, assim, o rosto dele, vamos saber de fato como ele é e etc, né? E Jesus é o Deus revelado, tá? Então, como é que será o Pai e o Espírito Santo? Bom, essa é uma questão que a eternidade vai nos mostrar, né? Que na volta de Cristo nós vamos saber. Ou não, talvez, né? Talvez Deus se revele desse jeito mesmo, como Jesus, e isso nos baste. Eu acho que lá nós não vamos ficar procurando assim muitas coisas. Não, mas e como é isso? E como é aquilo? E como é aquilo outro? E cadê? E está onde? Não sei. Vamos aguardar e estar lá. Agora, de uma forma ou de outra,
pensando nessas coisas, sem nos prender muito a isso, apenas por um mero exercício de curiosidade, é bom ter em mente aquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus. No Salmo, em vários lugares, mas no Salmo 145, no verso 3, está escrito assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Como é Deus? Como é que eu vou entender Deus? Ele é indecifrável. Deus é insondável, no sentido de que você não pode, nós não podemos, estabelecer a coisa muito criteriosamente a respeito dele. Ele é assim, tem 1,70 m e não sei o que e tal, não dá para você poder fazer isso. Não, o rosto dele é assim, ele é assim, o braço dele é longo, ele é forte, tal. Não dá para poder definir isso. Embora quando a Bíblia esteja dizendo que Deus é insondável, ela não está falando necessariamente das características físicas dele, está falando do ser divino. O ser divino, não as suas características apenas de aparência, mas o ser divino não pode ser entendido. Certo? Então, nós podemos entender Deus à medida que ele se revela. E tem uma questão assim fantástica sobre a revelação de Deus, que eu ouvi há muito tempo, na época que eu estava no seminário, e que para mim é uma descrição fantástica a respeito de como Deus se revela. Bom, eu não lembro aqui o nome dele agora, mas disse certa vez, um teólogo, né, que o homem ele sempre procura se mascarar diante das pessoas e às vezes diante de Deus também, né? Ele procura se fingir diante de Deus em algumas circunstâncias, certo? Então ele usou a expressão muito comum aqui para nós, né? Dizendo assim, Deus, ou melhor, o homem ele usa máscaras às vezes diante de Deus. No entanto, Deus também usa máscaras para o homem. Curiosamente, o homem usa máscaras com Deus para se esconder, mas Deus usa máscaras para o homem para se revelar. Porque o homem, ou melhor, Deus, ele não pode se revelar do jeito que ele é, porque seria incompreensível, não dá para entender. Veja que quando anjos apareceram, na Bíblia nós temos, em várias circunstâncias, alguns profetas, diante da figura de um anjo, já caiu para adorar, porque achou aquela figura tão divina que merecia adoração. E o anjo disse assim, epa, levante, eu sou servo como você. Mas o profeta não viu isso, né? Então Deus, quando ele se revela, ele se revela de uma forma compreensível. Isso aqui é interessante. Então, quando nós lemos na Bíblia, já que ele é insondável, quando nós lemos na Bíblia sobre Deus, temos que entender que Deus ele está se revelando ali. E ele está se revelando de uma forma que é conhecida. Imagine você explicando uma coisa, quando uma criança ela pergunta uma coisa que é complexa, seja um conceito complexo da vida, ou seja, como é que funciona alguma coisa que é complexa também, e você vai se utilizar de algum tipo de linguagem muito simples para que ela possa entender. É assim que Deus faz conosco também. Então, quando nós vamos estudar aquilo que nós vamos estudar aqui agora, e nos próximos sábados também, nós temos que partir desse princípio, de que Deus é insondável e de que nós estamos estudando uma revelação que é parcial. Deus não se revelou totalmente, ele se revelou parcialmente, de uma forma que fosse compreensível para nós, porque ele é insondável. E quando nós lemos a revelação de Deus na Bíblia, nós entendemos que Deus, ele é ele reina sobre o universo como Deus, ele é Deus. No entanto, Deus, ele também é uma figura que se revela com 3 personalidades ou em 3 pessoas. Essencialmente mas em 3 pessoas. É essa questão de que Deus é insondável, não dá para a gente entender direito algumas coisas. Mas a gente consegue perceber claramente na Bíblia várias menções triúnicas ou menções plurais de Deus. Como, por exemplo, Santo, 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 Isaías diz, né? Aí nós temos em Números, capítulo 6, a bênção, que é uma bênção que nós gostamos muito, eu, por exemplo, gosto muito, onde está escrito, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, né? Então, são 3 aqui, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Santo, Santo, Santo. Aí
nós temos façamos, uma declaração plural, né, de Deus. Façamos o homem. Com quem ele está falando? Se lá em Isaías está escrito assim, Deus ele não toma conselhos com ninguém. E não tem ninguém que o oriente a fazer as coisas. No entanto, Deus diz assim, façamos. Então ele está conversando com alguém para poder fazer. Com quem ele está fazendo isso? Certo? Aí nós temos Paulo dizendo, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos. Nós temos o próprio Cristo agora dizendo que as pessoas devem ser batizadas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na Bíblia nós temos vários lugares isso sendo colocado e sendo apresentado. Quando nós comparamos o Antigo e o Novo Testamento, tem alguns textos, 4, na verdade, que nós vamos ler aqui agora de manhã, que mostram que existe essencialmente um Deus. Como, por exemplo, Zacarias 12, versos 1 e 2, 1 e 10, aliás, onde está escrito: esta é a palavra do Senhor para Israel, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, olha o que diz o texto, a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Que texto fantástico esse! Você perdeu? Você compreendeu? Está escrito assim, Jerusalém vai ser derramado o Espírito sobre eles, eles olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão por ele. Está falando aqui de uma mesma pessoa, você está percebendo? Mas em direções diferentes, né? Deus ele está se colocando aqui, olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão por ele. Não seria chorarão por mim, que fui transpassado, mas eles chorarão por ele. Você conhece esse texto aqui, lá em João, no capítulo 19, verso 37, quando o apóstolo diz assim, e como diz a Escritura noutro lugar, porque ele já tinha citado a Escritura antes, agora ele diz, como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Em João está sendo, Deus está falando de quem aqui? Ou melhor, o apóstolo João está falando de quem aqui? Está falando de Jesus, que estava na cruz, mas está citando o texto de Zacarias. E lá está escrito que Deus seria transpassado. E aqui está escrito que Deus foi transpassado. Então, João está dizendo, aquilo que está escrito lá em Zacarias se cumpriu agora nele. Então, nós temos um Deus que disse que seria transpassado, quem está falando é o Pai ali, e Jesus, Novo Testamento. Agora, nós temos um outro texto lá em Oséias, no capítulo 13, verso 4. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus. Alguma dúvida de quem está falando? O Senhor, o seu Deus. Desde a terra do Egito. Ora, quem foi que falou com Moisés no Egito e etc, né? Vocês não conhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador, senão a mim. Quem está falando aqui é Deus. E ele diz isso claramente, nominando-se e citando o evento histórico, que foi a saída do Egito. Então, ele diz, eu sou o Salvador, e não há nenhum outro. Aí nós encontramos lá em um Novo Testamento, onde Lucas escreveu no livro de Atos, no capítulo 4, versos 11 e 12, que está escrito, este Jesus é a pedra, que é um discurso do apóstolo Pedro. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Portanto, nós temos claramente de quem está sendo dito aqui a respeito de Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ora, lá no texto que nós lemos de Oséias, Deus disse assim, não procure nenhum outro Salvador, o Salvador de vocês sou eu. E agora Pedro está dizendo, gente, não tem nenhum outro Salvador, o Salvador é Jesus. Bom, aí você consegue perceber o impacto que essa pregação tinha nos judeus da época, que acreditavam que Deus era Salvador. Aí Pedro diz assim, gente, acordem, Ele é Deus, Ele é o Messias, foi Ele quem morreu. Por isso que os apóstolos eram tão hostilizados, por isso que a pregação era tão hostilizada, porque a visão de Jesus como sendo Deus era continuamente colocada um dia até.
queriam matar Jesus, porque ele disse assim, pessoal, Abraão e etc., eu vi Abraão e eu conheci. Disse, mas você é jovem, como é que você está dizendo conhecer Abraão? E Jesus disse assim, vou dizer a vocês uma coisa, antes de Abraão existir, eu sou. E está escrito que naquele momento eles ficaram tão aborrecidos que eles pegaram pedras para poder apedrejar Jesus, porque era uma blasfêmia. E a blasfêmia era um pecado punido com apedrejamento. Qual era a blasfêmia de Jesus, do ponto de vista ali da época? Ele estava se colocando como Deus. Então, nós temos assim muitas evidências no Novo Testamento, quando lá o profeta diz, Deus ele fala lá no Antigo Testamento, aqueles que vão preparar o caminho para mim. Então, João ele diz lá no Novo Testamento, dizendo, eu sou aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Mas esse texto é usado no Antigo Testamento para Deus. E João está falando que estava preparando o caminho para o Senhor, que era Jesus. Então, esses textos, essas colocações e essa insistência dos apóstolos para mostrar que os dois eram um só, e era Deus que estava ali, era Deus conosco, era Deus encarnado, causavam esse impacto muito grande. Quando nós estamos nos dirigindo a Jesus, nós estamos falando com Deus. Quem morreu na cruz foi Deus. Jesus é Deus. E sobre o Espírito Santo? Bem, o Espírito Santo é aquele que pairava sobre as águas, quando havia o caos. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes da Bíblia falar sobre Jesus, ela falou sobre Deus e sobre o Espírito. Em Mateus, no capítulo 12, versos 30 a 32, tem um texto que, inclusive, para algumas pessoas é bastante incômodo, preocupante até. Lá está escrito assim, aquele que não está comigo está contra mim. Jesus está falando, tá? E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Então, muitas pessoas ficam extremamente preocupadas, e com razão, e devem ficar mesmo. Essa preocupação, ela tem sentido, tem fundamento, e deve ser a preocupação de nossa vida. A preocupação é, como é que está a minha relação com Deus? Será que naquilo que eu tenho dito, naquilo que eu tenho feito, eu tenho blasfemado contra o Espírito Santo? Essa é uma preocupação válida, porque Jesus disse que é uma questão de vida ou morte. E quando se trata de questões de vida ou morte do ponto de vista espiritual, não é a vida ou morte que nós passamos aqui, que nós temos aqui, é a vida ou morte eternas. Então, essa é uma questão crucial para estar em nossa mente. Aqui, Jesus está dizendo assim, gente, vamos dizer assim, um ditado da época, né? Assim como nós temos nossos ditados hoje também, Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, quem não é comigo é contra mim. Então eu vou lhes dizer uma coisa, olha, eu estou aqui para oferecer o perdão. E essa é uma questão interessante quando ele fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, porque como é que algo que eu fiz contra Jardel, por exemplo, vai comprometer a minha salvação? Bom, se eu fizer alguma coisa contra ele, não existe nada que eu possa fazer necessariamente contra Jardel. Claro, é um pecado, um erro, mas não necessariamente contra ele que vá comprometer a minha salvação, desde que eu peça perdão. Mesmo que ele não aceite o perdão, mas se eu tiver o coração arrependido e inclinado a pedir o perdão, eu recebo o perdão de Deus. Então, não é essa relação. Agora, que tipo de pecado eu possa... Ou seja, se Jardel negar o perdão a mim, então, não significa que eu não serei perdoado por Deus, desde que o meu coração esteja inclinado a pedir o perdão. Certo isso? Então, eu fiz. Ele ficou com raiva, não aceita me perdoar. Mas eu pedi o perdão, eu estou arrependido. Então, de Deus eu recebo. Mas vocês já imaginaram ele não me dar o perdão e eu, então, estar perdido por causa disso? Portanto, o que Deus está falando aqui não é nada que está no âmbito humano. Está falando de uma coisa que está no âmbito divino, de onde vem o perdão que garante a salvação. Então, esse texto está dizendo que o Espírito Santo tem prerrogativas divinas.
Porque o único que pode reter ou dar o perdão que tem consequências eternas na vida é Deus. Eu não posso fazer isso por vocês e ninguém por mim, mas Deus é quem faz isso. Então, quando Jesus ele está dizendo que se o Espírito Santo perdoar, ou se ele não perdoar, a pessoa estará perdida ou salva, ele está dizendo que o Espírito Santo tem as mesmas prerrogativas que ele e que o Pai. E ele está dizendo também aqui que a blasfêmia contra o Espírito Santo pode me tirar de realidade, dessa realidade de receber o perdão. Considerando que ele estava falando aqui sobre a obra da libertação espiritual, porque no contexto disseram assim, eu sei, Jesus a pessoa ali, né, de Jesus só está fazendo essas coisas, disseram na época, só está fazendo essas coisas porque é o diabo que faz por ele. Imagine um impacto desse. Tá, deixa eu deixar claro aqui com palavras muito fortes. Jesus estava sendo acusado de estar endemoniado. Você entendeu? Foi essa a acusação ali. Aí então, diante dessa acusação, ele disse, gente, eu vou lhe dizer uma coisa. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem não é por mim, é contra mim. E você pode até dizer alguma coisa contra mim, e você será perdoado. Mas se você disser uma coisa contra o Espírito Santo, você não será perdoado. Isso é uma blasfêmia. Ora, o que afinal de contas é essa blasfêmia contra o Espírito Santo, já que nós entendemos que ele tem essas prerrogativas divinas? Ora, atribuindo a origem do que Jesus estava fazendo ao mal, veja, esse é um ato deliberado. Jesus estava realizando o milagre, Jesus estava revelando-se ali então, e ele estava deliberadamente sendo negado, certo? Esse ato deliberado de negar Jesus Cristo, sua obra e sua ação na vida, é um pecado imperdoável. É um pecado contra o Espírito Santo, porque na Bíblia Jesus vai nos dizer posteriormente que que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ele está me convencendo dessa realidade que eu tenho, e eu nego essa realidade, e deliberadamente, sabendo quem é Jesus, eu digo assim, Jesus está endemoniado, essa obra é uma obra maligna, essa obra é uma obra má, é uma obra ruim para mim. Então, aquela ação de convencimento do Espírito Santo está sendo negada por mim. Veja, não é que eu não estou entendendo, você percebe? Não é que eu não estou entendendo, é que eu estou entendendo e estou negando. Então isso é terrível. Como é que vai haver perdão para alguém que não aceita o perdão? Essa é a questão. Como é que vai haver perdão para alguém que nega o perdão, sabendo que precisa dele, sabendo qual é a única fonte do perdão? É impossível que isso aconteça. Então Jesus diz assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o ato deliberado de negar a ação do Espírito na vida, é algo imperdoável, porque não tem jeitinho para dar nisso. E quem pode fazer isso ou não é o Espírito, porque é Deus. Então hoje nós vimos que entender a Deus está dentro das limitações humanas e que o pecado nos impõe. O Pai é Deus Salvador, Jesus é Deus também, Redentor, e o Espírito Santo é Deus aplicador da salvação, porque é Ele que me convence disso. O Pai é a origem da salvação. Jesus é o meio da salvação. E o Espírito é o fim da salvação na vida. É como ela se realiza na vida. O Pai é Deus amando a mim. Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Ele é amor. O Pai é Deus amando. O Filho é Deus morrendo por mim. E o Espírito é Deus vivendo em mim. No Pai eu encontro o Criador, no Filho eu encontro o Salvador, e no Espírito eu encontro o Consolador. Você percebeu que os três estão ativamente envolvidos em uma obra que pode ser definida em uma palavra? Salvação. Percebeu isso? Depois da criação e do pecado,
a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito se envolveram ativamente na obra de salvar o ser humano. Nos próximos dias eu quero falar sobre o Espírito Santo. Teologia, né? Teologia é o estudo sobre Deus, mas sobre vários aspectos de Deus. Teontologia é o estudo sobre Deus como Pai. Cristologia é o estudo de Deus como Filho. Pneumatologia é o estudo de Deus como Espírito Santo. Pneumatologia. Pneumatologia. Vem de pneuma, que é o ar, do respirar, que é o nome do Espírito Santo. É a palavra que aparece para Espírito na Bíblia. Pneuma. É a mesma palavra, em grego, é a mesma palavra. Bugou, né? Ah, mas esse é o tema da próxima semana. Não, podem ficar tranquilos. Estudar sobre o Espírito é importante para entender como é a salvação e quais são os resultados na vida. E lá em Ezequiel, no capítulo 37, tem uma história muito interessante, onde Deus ele conduziu o profeta a ver um vale de ossos secos, e daí então Deus ele disse assim: profetize sobre essas pessoas mortas aí, elas viverão de novo. E antes aí Deus pergunta, como é que elas vão viver? E o profeta diz, não sei como é que elas vão viver. E Deus diz, profetize e elas viverão. E o profeta profetiza e as pessoas revivem. E Deus ele diz assim, colocarei sobre Israel. Ele estava usando ali uma metáfora. Colocarei sobre Israel o meu espírito e eles viverão. Tão fundamental para compreender e para viver a salvação é aceitar Jesus, compreender que ela vem de Deus e que ela se efetua na minha vida pela ação do Espírito. Nós vamos estudar sobre isso nas próximas semanas. Vamos orar agora? Pai Todo-Poderoso, obrigado porque hoje nós estudamos a respeito do Espírito Santo e nós vimos que é tão Deus quanto Jesus, é tão Deus quanto o Pai. Na verdade existe um só Deus, não são três deuses, é uma pessoa que é essencialmente uma pessoa, mas se revela como três pessoas. Nós oramos, Pai, porque não entendemos que compreender isso está acima de nossa capacidade, acima da capacidade dos anjos também. Só nos ajude a aceitar e, mais do que entender, a colocar em prática na vida esta fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente agora vai viver o momento do ofertório, da devolução do dízimo, e aí você lembra que a gente passava a caixinha por você, de mão em mão, a gente elegia um diácono do dia, né? E ele passava por você aí, perto de você, e você colocava a sua adoração, sua oferta, seu dízimo. Agora a gente está fazendo assim, a gente vai cantar. Enquanto a gente canta Meu Respirar, você levanta e a qualquer momento da música você vai lá na caixinha que está lá atrás, ó. Tá junto com os envelopes dos dízimos e tudo, você pode participar desse momento tão incrível, especial e significativo. Cante com a gente, Meu Respirar. Adore. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vive em mim, e este é o meu este é o meu pão, tua vontade feita
este é o meu respirar, este é o meu respirar. A presença do Santo Espírito de Deus em mim. Teu Santo Espírito vive em mim e este é o meu plano, e este é o meu plano, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Para onde irei se só tu tens as palavras da vida? E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Mas que bom que ele não abre mão de nenhum. Se apenas uma ovelha se perde, ele vai atrás e vai buscá-la. Pode estar no despenhadeiro, no escuro, ele traz de volta para o aprisco. Amém. Assim é o nosso Deus. Estamos perdidos sem ele, mas ele já nos encontrou. Amém. Vamos orar pelas ofertas e dízimos. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, bondade, porque o Senhor insiste em nos buscar. Obrigado porque também temos o sustento e reconhecemos que ele vem das tuas mãos, ele vem da tua bondade. E a gente devolve para o Senhor em forma de gratidão o dízimo, a oferta, e em forma de reconhecer que o Senhor é o dono de tudo, o dono da prata, do ouro. O Senhor é o Criador. E a gente, como criatura dependente de Ti, traz para o Senhor de volta essa gratidão. Nós oramos nesse momento pedindo a bênção sobre esses valores, que eles cumpram um propósito santo e de alcançar muito mais pessoas para o Teu reino. E a gente ora em nome de Jesus. Amém. 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 A Igreja Adventista promove para a gente um jeito muito legal de estudar a Bíblia, um estudo dirigido, ele é chamado de lição da Escola Sabatina. E todos os sábados de manhã a gente se encontra aqui também para isso, para estudar a Bíblia dessa maneira. E na verdade é um estudo semanal, né? A gente tem lições diárias, doses diárias de estudo da Bíblia. E no sábado a gente está aqui, a gente dá uma pincelada no que a gente estudou durante a semana. E hoje quem vai conduzir esse momento, antes a gente fazia de classe em classe, lembra? Uma classe ficava ali, outra classe ficava ali na pracinha, outra aqui na Bíblia Fácil. Por enquanto não dá para aglomerar tão de pertinho, mas já já poderemos, amém? A gente vai deixar aqui Esdras, cadê ele? Esse meu tio, Gustavo Esdras aqui, é meu tio mesmo, não chamei tio de carinhoso não, tio de sangue, quem não sabia, viu? É irmão de minha mãe. Ele vai conduzir, passar para a gente a condução da lição. Esdras, enquanto você vem, eu vou reiniciar ali, você que está acompanhando a transmissão, só para você não parar no meio, eu vou reiniciar agora e você volta em seguida, ok? A gente tem limite de 1 hora no Instagram, lembra? Deus te abençoe. Amém. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui reunidos a cada sábado e termos o privilégio de ouvirmos as mensagens divinas. Mensagens divinas apresentadas por seres humanos, né? Isso é o que impressiona, o que impacta, hein, Felipe? E a matéria ou o tema desse trimestre, que a gente